Bom dia, gente. Bom dia. O tema que nós trouxemos hoje é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É baseado num trecho que João, no capítulo 8, né, do Evangelho de João, ele reproduz, que é um diálogo que Jesus está tendo com os apóstolos e com mais alguns judeus que criam nele, que acreditavam nele. Então é interessante o texto, e nós vamos fazer alguma análise sobre o ponto de vista espírita desse texto. Então diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam neles, que acreditavam nele: se vos permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe. Então os judeus falam para ele, né? Somos da descendência de Abraão. Abraão é o patrono, o pai do povo judeu, né? Somos da descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Ele diz assim: olha, eu descendo do povo escolhido por Deus, que os judeus acreditam até hoje nisso, né, que é o povo escolhido de Deus. Então ele diz assim: eu descendo de Abraão, como é que eu posso ser escravo de alguém? E assim eu serei sempre livre. Aí Jesus diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Então nós vamos basear nesse trabalho, estudando essa abordagem que Jesus faz. Primeiro, alguns esclarecimentos. O judeu que faz a pergunta a Jesus, que diz: somos da descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, ele já comete uma falha de uma crença própria, né? de uma ilusão que ele tem dele, da ascendência dele, porque o povo judeu, nós sabemos, ficou escravo durante séculos do povo egípcio, até o Moisés levar aquela jornada pelo deserto, que vocês se lembram bem da história, que o mar se abre e tudo, até levar o povo judeu à terra prometida. E depois, mais ou menos em 600, 700 anos antes de Cristo, os judeus Jerusalém foi tomada pelos babilônios, e eles foram levados para a Babilônia, onde se permaneceram lá 70 anos escravos, até voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo de Jerusalém, tudo. Então os judeus, o orgulho dele não deixava de dizer, mas eles tinham sido escravos, sim. 2 experiências de escravidão. E também nós temos que prestar atenção quando Jesus fala pecado. Como a maioria de nós temos uma formação da igreja católica, ou das igrejas evangélicas, protestantes, nós entendemos pecado, nós vemos com aquela imagem do pecado, com aquela tese, aquele entendimento da palavra pecado, e nós temos que tirar fora disso no Espiritismo. Né? Porque o pecado, ele nos traz assim como uma transgressão que a gente precisa pagar, e não é isso para nós espíritas, né? O pecado que Jesus quer dizer aqui é a transgressão da lei. E a lei, o Espiritismo não ensina, o Livro dos Espíritos não ensina, a lei é natural, a lei é divina. Se você transgrede uma lei divina, há uma reação da natureza contra você, uma lei natural. Então, nós precisamos tirar um pouco a imagem do pecado, olhar dessa forma diferente, uma transgressão. E a intensidade dela vai variar dependendo da nossa consciência. Agora então vamos entrar no tema propriamente dito. Tem 2 aspectos que Jesus fala, que é o nosso assunto de hoje. Ele fala em liberdade e fala em verdade. Então diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós falamos em 2 coisas essenciais: verdade e liberdade. Eu vou começar fazendo a abordagem sobre liberdade. A liberdade, nós vamos ter 2 interpretações: a liberdade no sentido coletivo e no sentido individual. No sentido coletivo, quando nós falamos em liberdade, a gente imagina já imediatamente como fôssemos uma sociedade. Então, existem condições na história humana, na história nossa, e até dependência que nós criamos, de um culto coletivo que impede a liberdade.
ou que nos dá a liberdade. São os sistemas de organização social e tudo mais, e além do nosso comportamento diante daquilo que nos é imposto durante nossa vida, que são os paradigmas sociais, tudo que nos restringe. Nos restringe, essa é a liberdade do sentido coletivo da palavra. Então nós vamos ver, por exemplo, organizações políticas, estatais, que tolhem totalmente a liberdade. Nos tolhem, nos impede de dar opinião pública, opinião pessoal, nos impede de ir a determinado lugar, nos impede de conhecer determinadas pessoas, ler determinados livros, assistir determinados filmes. Então tolhe a nossa liberdade coletiva. Esse sentido da palavra é muito grave, muito importante a gente se lembrar que ele existe, que de fato é uma situação complexa, porque tira a nossa liberdade. Muitas vezes nós perdemos acesso à cultura, a conhecimento, porque o Estado, a sociedade não nos permite, cerceia a nossa liberdade. E nós sabemos quanto que na história da humanidade se lutou por essa liberdade. Né? O despotismo, os governos centralizadores, eles vêm diminuindo com a evolução da humanidade. O homem não veio aceitando isso, mas em determinadas circunstâncias, só dar uma passada de cabeça assim na história do nosso planeta hoje, nós vamos ver quantos regimes déspotas, ditatoriais existem tolhendo a liberdade das pessoas, prendendo, matando, expulsando do país, não permitindo o cunho religioso. Eu não vou citar exemplo aqui, que eu não quero politizar o tema, mas a gente tem proibindo, por exemplo, religiões, proibindo tal religião, só pode ser dessa religião, proibindo a atividade intelectual, não pode... E proibindo a ciência, inclusive, né? Nós temos vários exemplos. Então, isso aí nós vamos politizar, eu não quero, porque o foco hoje podemos discutir isso sim, o Centro Espírita deve discutir isso sim, mas o foco nosso hoje é no aspecto pessoal da liberdade, individual, né? Que é o que Jesus diz. A conversa de Jesus é no aspecto individual. Lógico que se a gente valorizar e desenvolver no sentido pessoal o culto à liberdade, o amor à liberdade, nós vamos corrigir coletivamente esse processo. À medida que nós vamos tendo entendimento, desenvolvimento intelectual, nós vamos falar, eu não quero viver nisso, eu não vou aceitar isso. Nós começamos a reagir. Mas o foco hoje nosso é no individual. E quando Jesus fala, aquele que peca é servo do pecado, ele diz, olha, você, quando você admite o teu erro, comete o teu erro, transgride a lei natural. O texto de hoje foi muito interessante. Quando você ofende, você comete um pecado. O pecado não no sentido formal da palavra, mas o pecado no sentido da transgressão. Eu não vou usar mais a palavra pecado para a gente não confundir. Então, quando nós vamos para um cativeiro interior. Vocês perceberam no texto que ele leu hoje, que é interessante, quando ele fala, nós somos ofendidos. Nós somos ofendidos imediatamente, quando nós reagimos, nós nos prendemos dentro de nós. É o tal cativeiro interior. Se nós reagíssemos de forma diferente, nós não sentiríamos tudo que nós estamos sentindo. Tudo que ele falou, que nós estamos sentindo ranço, desejo de vingança, ira. Por quê? Porque nós estamos presos àquele sentido daquilo lá nos ter ofendido. E a gente começa a perceber que esse grau de ofensa que a gente recebe, ele na verdade, ele existe, ele aumenta no sentido do valor que nós damos para isso. Na verdade, eu me lembro, já falei aqui algumas vezes, aqui não, falei lá embaixo, né? Que é a primeira vez que eu estou falando. Da história do caranguejo, lembra? Do sábio. Do caranguejo, não, do escorpião. Que ele tirava o escorpião da água, o escorpião picava e voltava para a água. Ele tirava de novo, o escorpião picava. Aí o discípulo falou, mata logo esse escorpião. Essa é a minha versão, tá? Ele falou, não falou mata. Então, o sábio diz, não, aí ele está decidindo por mim. Não eu que estou decidindo por mim, é ele que está decidindo. Então, no caso da ofensa, que muitas vezes a pessoa que nos ofende, ela decide por nós. Dependendo da forma que nós encaramos a ofensa, ela decide por nós. É como ela dissesse assim, em vez de ofender, ela falava assim, você vai ficar com raiva. Se tivesse falar, você vai ficar irado. Você vai ter desejo de vingança. Ela podia falar isso em vez de nos ofender, que é a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Então,
esse cativeiro interior, o que é isso? Nós somos espíritos em evolução. Nós temos uma formação mental que está no nosso cérebro espiritual. Nosso cérebro material não consegue processar isso, ele não tem espaço ainda, não tem espaço para a gente lembrar de das nossas vidas passadas. Então, o que está acontecendo? Temos um monte de condicionamentos feitos lá, estabelecido lá. E se nós reencarnamos com a possibilidade de transformar isso daí, de transformar isso, nos livrar dessas coisas, desses sentimentos que ofensas em vidas passadas nos causaram. O esquecimento, que é fundamental, ele nos permite que a gente afaste o nosso cérebro e construímos uma imagem nova. Construir essa imagem nova nos liberta daquele sentimento ruim, que Jesus chamou de pecado. Então, nos liberta daquilo. O conhecimento do interno nosso possibilita a liberdade. Possibilita a liberdade. Nós vamos crescendo e vamos sendo livres. Vamos sendo livres que nós vamos entendendo essas razões, né? Nós também somos muito prisioneiros dos nossos sentidos. Quem decide nossa vida são os nossos sentidos. Lógico, nós somos seres encarnados num corpo material, e esse corpo tem uma formação milenar, milhões de anos. Esse corpo foi criado lá, experimentado nas diversas condições, até se transformar no corpo hominal, que é isso que nós temos agora. E aí em torno de uns 250, 200 mil anos, é a experiência que a arqueologia fala. Esse corpo foi criado com sentido material. Sentido material, nós temos que preservar nosso corpo, é instintivo, todos os animais preservam seus corpos. Todos. E essa preservação do nosso corpo, que é a lei de conservação, que está no livro dos Espíritos, faz com que a gente fale, eu preciso preservar meu corpo. E nós nesse momento, somos egoístas, egóicos. Nossas primeiras encarnações. As nossas encarnações seguintes vão transformando esse egoísmo em altruísmo. Nós estamos no meio do caminho. Tem muita coisa para andar ainda, mas nós já percebemos que podemos transformar. E quando Jesus diz assim, aquele que está preso ao pecado, é servo do pecado, é porque nós estamos ainda presos a esse sentimento. Não precisamos ficar com raiva do sentimento, não. É porque ele é natural em nós. O que nós temos que fazer é a transformação desse sentimento. A transformação desse sentimento é que nos vai permitir ser livres. E a liberdade ela é fundamental. Você pega nas leis morais, da terceira parte do livro dos Espíritos, os Espíritos reservaram um capítulo inteiro sobre uma lei chamada Lei da Liberdade. E ele fala, a liberdade é natural. A liberdade é natural. Aí o Kardec pergunta, mas tem um limite para a liberdade? Ele falou, tem um limite para a liberdade. O limite da liberdade é a liberdade do teu próximo. Você não pode transformar para a sua liberdade, tirar a liberdade do próximo, porque aí você não está sendo livre. Você está sendo escravo do teu pecado, do teu sentimento que você tem, de preferência de liberdade à extensão total. Então, eu não posso, por exemplo, escravizar o próximo. Eu não tenho essa liberdade de escravizar o próximo, porque eu estou tolhendo a liberdade dele. Agora, existe uma liberdade, é interessante, que aí os espíritos vão subindo o degrau, subindo a escada. Eles dizem, olha, existe uma liberdade, essa sim, não tem limites. É a liberdade de pensar. Essa ninguém pode nos tolher. Ninguém pode. Eu tenho o dever e o direito de pensar o que eu quiser. Essa não tem limites. Porque essa depende da nossa consciência. É a nossa consciência que dita isso. Ninguém pode dizer para você, pense isso aqui. Pense isso aqui. Eu tenho uma brincadeira que eu li no livro dos livros de Monteiro, vou fazer um parênteses, dos livros de Monteiro Lobato, lá na infância, não vou dizer quantos anos, daqui a muito. Né? E o Pedrinho te fazia uma brincadeira lá com a Narizinho, lembra dos personagens, né? Ele falava para ela, tenta parar de pensar. Isso me internou tanto, até hoje, de vez em quando eu brinco disso. Vamos tentar parar de pensar? É um negócio dificílimo, né, parar de pensar. Então o pensamento ele voa, ele vai, ele é livre. E você não pode dizer assim, você não pode chegar num ponto da tua vida que diz assim, eu fui lá no centro, o Gordo está fazendo uma palestra e falou para mim não pensar mais nisso.
Eu não posso falar isso para vocês, nem vocês podem aceitar. O pensamento é livre e depende da sua consciência. Você pensa o que você quiser. É o teu grau evolutivo, a tua condição evolutiva, e as consequências de pensar o que você quiser são suas. É decisões que você vai tomar, né? Então essa liberdade é total. Aí o que gera essa condição da liberdade? O que gera dessa liberdade é o exercício do livre-arbítrio. Essa é uma bênção divina que o nosso espírito tem, o livre-arbítrio. Nós podíamos até marcar uma próxima, a gente falar de livre-arbítrio, determinismo e fatalismo. Você fala, mas eu nasci com uma missão nessa encarnação, com uma proposta de vida nessa encarnação, mas então eu não tenho livre-arbítrio. Já está determinado o que eu vou ser, quando eu vou morrer, com quem que eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, se eu vou ser engenheiro, se eu vou ser advogado. Já está tudo determinado na minha vida. Não. E aí eu tenho livre-arbítrio, eu não tenho livre-arbítrio para decidir nada. Está tudo escrito lá que tem que ser. Então eu disse, não. O livre-arbítrio você tem sim, porque você pode mudar teu plano reencarnatório. Né? Sempre você pode mudar. Né? Tem aquela frase famosa do Chico, eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar o que vai acontecer. Então o livre-arbítrio, ele domina sobre o determinismo da nossa vida. Então nós temos que pensar que com o nosso livre-arbítrio nós temos que ser livres. A liberdade é fundamental. Buscar a liberdade é um fato único na nossa vida. É uma grande missão do nosso espírito. Eu digo tão importante com a evolução, mas é que elas são conectadas. A liberdade nos permite evoluir espiritualmente. Então nós temos que ser livres. E temos que ser livres considerando os limites sociais, então nós temos que ser livres no nosso pensar, livre internamente. Então buscar a liberdade é trabalhar com o nosso íntimo. E agora vamos falar um pouquinho da verdade, né? O Neio Lúcio, na psicografia do Chico Xavier, num livro muito lindo, aliás, é um livro que eu aconselho a todo mundo que tem em casa, quem faz Evangelho no Lar, ele chama Jesus no Lar. As passagens são muito interessantes para ler junto com a família e discutir, é muito bacana. E ele prossegue o diálogo, ele faz uma imaginação de como prosseguiria esse diálogo de Jesus. Porque quando Jesus fala aquele que vive no pecado é servo do pecado. Aí ele põe então que um dos discípulos diz para ele, Senhor, mas o que é a verdade? Caramba, o que é a verdade? Né? O que é verdade? Lembra o que Jesus respondeu para Pôncio Pilatos quando ele perguntou o que era a verdade? Quem lembra? Nada. Jesus não respondeu. Não dá para dizer o que é a verdade. Jesus, depois para Pedro, diz assim, verdade é a luz total, é o conhecimento total, é o entendimento de toda a existência. A liberdade é Deus, a verdade é Deus. E os homens ainda não têm condição, os nossos espíritos não têm condição de deparar com a verdade absoluta. E aí, baseado nisso, os espíritos respondem para Jesus, respondem para Kardec, dizendo, olha, a verdade para nós é a luz total. Mas como nós estamos num grau evolutivo, nós vamos ter o graduamento dessa luz. A verdade nossa, para nós, para cada um de nós, é a verdade que nós suportaríamos. Vocês lembram daquela tabelinha do espectro humano? Tem do som, por exemplo. Nós escutamos uma faixa de vibração de onda que atinge os nossos tímpanos. Para baixo nós escutamos e para cima nós não escutamos. Não temos essa percepção do som. Né? Por isso que tem um apito de cachorro. Né? Que apita, você não escuta som nenhum, mas o cachorro escuta, porque ele está numa faixa mais baixa de vibração. Ou mais alta, não sei. Então, a luz é a mesma coisa. Nós enxergamos algumas cores, temos alguma intensidade de luz. Às vezes a luz é muito intensa, o que a gente faz? Se protege porque não aguenta ver a luz. Então a verdade é a mesma coisa, a verdade é graduada, diz os espíritos.
Nós temos que desenvolver coisas para conhecer isso. Esse é um trabalho nosso evolutivo. Então, quando Kardec estuda isso, ele faz uma pergunta para os espíritos, está no livro dos espíritos. Por que a verdade não foi posta sempre ao alcance de todos? Por que a verdade não existe para tudo? E sempre o homem conheceu a verdade? E os espíritos responderam: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. E eu vou contar uma historinha para vocês. Nós temos um conceito, existe um conceito hoje, que a ciência ela é autocorretiva, ela se corrige. A ciência se autocorrige. Nós vivemos sobre a égide de um conhecimento religioso que não se autocorrigiu. Por exemplo, a Igreja Católica, em 1860 e pouco, diz que os papas eram infalíveis. Aí quando a igreja foi pedir desculpa para os cientistas, porque os cientistas revolucionaram o conceito da existência do universo, revolucionaram tudo, e a igreja queimou o cientista, ameaçou queimar, queimou João Hus, ameaçou queimar Galileu. A igreja então, em 1964, resolveu pedir desculpa. O que ela disse? Ele diz, os caras que fizeram isso estavam errados. A igreja não, a igreja está sempre certa, é infalível. Ela não se corrige, o pensamento dela não se corrige, não muda. Quando houve essas questões de assédio sexual em crianças, né, feita por bispos e tudo, a igreja, o Papa pediu desculpa e falou o quê? A culpa não é da igreja, a culpa é daquelas pessoas. O seu pensamento não corrige, ela nunca tem culpa, né? E a ciência tem culpa. A ciência tem um processo autocorretivo. Então eu vou contar essa historinha para ilustrar o que é isso, né? E é coisa bem antiga. Em 1982, um cientista americano chamado Dan Shechtman, eu não sei falar o nome direito dele, Shechtman, ele está fazendo uma pesquisa, jovem ainda, fazendo uma pesquisa no laboratório, e ele descobriu que existia uma transição entre o mineral e os cristais, que ele chamou de meio cristal. Descobriu, era uma revolução na teoria dos minérios, dos cristais, era uma revolução. Ele publicou o artigo, conseguiu uma revista, levou 2 anos tentando conseguir uma revista científica, publicou o artigo. Mas apanhou tanto. O chefe do laboratório que ele trabalhava deu um livro de química para ele e falou, vai estudar química, depois você volta aqui. Tinha um cientista chamado... Esse eu tenho que falar o nome. Linus Pauling. Ele ganhou 2 vezes o prêmio Nobel. 2 vezes o prêmio Nobel. Quando ele leu o ensaio do rapaz, do Dan, ele falou assim, existe meio cristal, sim, mas existe meio químico também. Ele é meio químico, né? Ele foi repudiado por todo mundo. Por todo mundo. Enfim, mas ele ficou famoso, porque todo mundo meteu o pau nele e ficou famoso, né? Aí um laboratório lá pequenininho falou, não, vem para cá, continua o teu trabalho aqui. E ele continuou. Uma revista resolveu continuar publicando, alguns cientistas começaram a se interessar, mas puxa vida, isso é um negócio, tem sentido isso aqui, começaram a pesquisar, e 10 anos depois, concluíram que ele estava certo. O que a ciência fez? Pegou os livros, os tratados de mineralogia de cristal, mudou, admitindo a existência do meio cristal. Ele 2 anos depois ganhou o prêmio Nobel, e todo mundo teve que pedir desculpa para ele, né? Então a ciência pegou e falou assim, não, tudo que nós falamos lá para trás sobre esse assunto estava errado, o que está certo é o que está daqui para frente. Então é o sentido autocorretivo da ciência. Nós fomos condicionados a viver num conceito religioso. Hoje está fazendo falta o relógio aqui, hein? Cadê o relógio? Tá, obrigado. O que hoje nós estamos fazendo é que, olha, puxa vida, será que eu também não tenho que fazer um processo autocorretivo daquilo que eu estabeleci como verdade? Não tenho. À medida que eu estou aprendendo coisas, que eu venho aqui no centro, que eu pratico a caridade e amolece um pouco meus sentimentos.
Será que eu não preciso, para descobrir a verdade, fazer algum processo de autocorretivo? Algum processo autocorretivo? Será que eu não preciso... Vamos voltar na tua leitura. Será que eu não preciso mudar meu comportamento em relação às ofensas? Se eu interpretar as ofensas de uma forma um pouco diferente, pode ser que eu elimine 70% delas, 80% delas, elas passam a não ser consideradas como ofensa e nossa vida fica mais leve. Fica mais leve. Por quê? Porque nós estamos conhecendo a verdade nossa. Puxa vida. Eu estou criando esse problema para mim. Eu estou achando isso uma ofensa. É difícil fazer essas mudanças em nós. Mas é a hora que nós começamos a reparar mais, falar assim, puxa vida, eu quero fazer o mesmo processo que a ciência faz. Para mim caminhar em direção da verdade, eu preciso me conhecer e ver onde que estão os meus erros. É o processo individual. Por que eu tenho que descobrir meus erros? Por que eu tenho que saber a verdade sobre mim? Porque eu quero ser livre. Porque eu quero a liberdade. A liberdade é essa bênção que Deus nos deu. Eu quero ter liberdade para poder entender todo esse processo. Eu quero a liberdade para exercer minha condição evolutiva. Eu quero ter a liberdade para não ficar preso. Como diz lá, como disse Jesus, eu não quero ficar servo do pecado. Vamos mudar esse servo do pecado? Eu não quero ficar escravo do meu orgulho. Eu não quero ficar escravo da minha vaidade. Eu não quero ficar escravo da minha da minha sensibilidade. Eu não quero ficar escravo disso. Eu quero ser eu na minha plenitude. Esse é o exercício da busca da verdade interior. A verdade interior nos conduz à liberdade. E a liberdade é abençoada, gente. É abençoada. A liberdade promove em nós essa capacidade evolutiva e tudo mais, né? Então vamos fazer como a ciência. Vamos fazer como a ciência. Vamos perceber esse conjunto de liberdade e libertação. Eu fiz umas anotações que esse trabalho é um trabalho íntimo. Ninguém vai fazer por nós. Nós temos que fazer por nós. É nosso. Eu não consigo mudar o teu conceito sobre ofensa. Eu consigo mudar o meu. Então o que diz assim, olha, primeiro passo, nós temos que descobrir o que nós somos verdadeiramente. Quem somos nós? Não aquela figura que a gente aparenta, aquela figura platônica porque é uma imagem. Né? Não aquela figura platônica que a gente estabelece para os outros. Sou bonzinho, faço caridade, faço palestra lá no centro, sabe? Conduzo minha vida certinha. Não, vai a tua verdade mesmo lá dentro, aquela que você só tem coragem de falar para você. Então essa descobrir realmente quem eu sou. Descobrir, sim, você tem uma ponta de vaidade, sim. Não diga que você não tem, que você tem. Quando a gente conversa com nós mesmos, nós podemos falar isso para nós. Ninguém vai ficar sabendo. Como Santo Agostinho diz lá no Livro dos Espíritos, né? Bota a tua cabeça no travesseiro e faz um julgamento a você como você julga os outros. Analisa você como você analisa os outros, com a mesma força que você analisa os outros, com a mesma impiedade que você analisa os outros, né? Depois é perceber quanto mal dessas nossas imperfeições prejudica os nossos sentimentos. Quantos sentimentos melhores eu podia ter e não tenho por causa do meu orgulho? Quantos sentimentos melhores eu poderia ter se eu exercesse a caridade? Mas eu não exerço. Eu não exerço. Isso eu sei que eu não exerço. Lá dentro, só no meu interior. Então, puxa vida, você não percebe que essas imperfeições estão mudando teus sentimentos? Estão produzindo sentimentos ruins em você? Perceba isso. Isso é uma verdade em você. Fala, puxa vida, mas aí vem a terceira pergunta. Eu tenho coragem de mudar? Essa é a terceira etapa. Eu tenho coragem? Muito bem. Eu descobri quem eu sou. Descobri o mal os males que eu tenho em mim, o quanto eles me prejudicam e mudam meus sentimentos. Prejudicam mesmo. E mudam meus sentimentos a tal forma que começa a somatizar, vem para o nosso organismo. Ficamos doentes. Essa ofensa retida no nosso peito, que ele falou hoje,
na leitura, essa ofensa retida do nosso peito, ela vai ficar nos mastigando. Em vez da gente jogar isso fora e falar, eu não me senti ofendido, ou eu só me sinto ofendido porque eu sou orgulhoso. Quando a gente fala isso daí, fala, eu vou tirar isso de mim, essa raiva que eu estou dele, porque essa raiva está me produzindo maus sentimentos. Esses maus sentimentos começam a ser somatizados. E nós ficamos doentes, porque nós nos sentimos ofendidos. Onde vai parar isso? Mas eu pergunto para vocês, nós temos coragem de mudar? Nós temos coragem de falar isso? Eu tenho coragem de uma pessoa chegar depois para mim, eu fui ofendido, e falar, nossa, como que você aguentou o cara falar isso para você? E o que nós fazemos? Nós ficamos mais valentes ainda. Mais valentes. Nós falamos, não, eu não vou suportar isso. E se o outro for muito grande, muito forte, muito poderoso, a gente fala, tudo bem, eu perdoo, mas nunca mais quero ver ele. Porque não dá para lutar com ele. Então é assim que nós nos comportamos. Agora eu pergunto, nós temos coragem de falar, ô meu amigo, você me ofendeu? Não, você não me ofendeu não, vamos levar isso para frente, vamos reconstruir essa relação nossa. Isso nós não temos coragem, porque isso daí é os fracos que fazem. Para mim ter coragem, eu tenho que falar, isso não é os fracos que fazem, são os fortes que fazem. Mas eu tenho coragem de dizer perante todo mundo isso? E se eu passar uma imagem de fraco? Como fico? Então essa questão dessas mudanças. Agora, evidentemente, tudo isso daí, as consequências de tudo isso daí, vai nos dar eu digo assim, uma possível graduação. Nós começamos a dar um sentido maior na nossa vida, nas razões nossas. E aí, você começa a perceber que você pode, eventualmente, mudando essas coisas em você e refletindo em todo o seu comportamento. E o que é mais importante? Nós não podemos ter medo da verdade. Não podemos fugir da verdade. Fugir da verdade. A gente diz aqui que nós temos uma bênção na reencarnação. A reencarnação é uma bênção porque ela permite o esquecimento de vidas passadas. E por que permite esquecimento? Porque se nós trouxéssemos a lembrança de vidas passadas, nós não estávamos aqui. Nesse momento, nós estávamos brigando lá na rua. Porque nós não somos bonzinhos, nós não somos espíritos superiores, somos espíritos com dívidas, com problemas, com graves conflitos gerados em outras vidas pelos nossos comportamentos. E essa condição nossa de vidas passadas, se nós lembrarmos tudo, eu vou dizer para você, você me ofendeu, mas é por causa daquele problema que nós tivemos na vida passada, você ainda está com raiva, você está querendo brigar comigo. Isso daí gera uma coisa que não tem condição da nossa existência, do equilíbrio. Então a bênção do esquecimento é essa. Evidentemente, os espíritos falam, principalmente na revista espírita, Kardec fala, à medida que nós somos habitando mundos mais felizes, mundos mais evoluídos, nós vamos reencarnar com as nossas lembranças. Nós vamos reencarnar. Hoje não é possível reencarnarmos com as nossas lembranças. Você imagina quantas famílias foram constituídas nessa encarnação para reparar danos severos que tiveram em vidas passadas. Pai com filho, filho com esposo, filho com mãe, mãe com marido, mãe com pai. Imagina quantos conflitos eles estão lá, vivendo junto, aprendendo a se amar, sofrendo junto, passando as agruras juntos, para quê? Para acabar com essa questão de uma vida passada. Então vem a bênção do esquecimento. E o esquecimento então nos permite, aí você fala, mas o esquecimento tira a nossa liberdade? Não, nos permite evoluir na nossa liberdade, porque permite mudanças. Permite aquilo que a ciência faz, nós permitimos os processos autocorretivos. E essa é a importância disso. Eu sempre falo de um livro, gente, eu amo esse livro. Eu leio muito mesmo. Mas esse livro, para mim, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, porque ele é de uma sensibilidade, de uma poesia. Ele chama O Gigante Enterrado. Ele não é espírita, tá? Ele é de um japonês, de um chinês que foi para a Inglaterra criança ainda, então todo o desenvolvimento literário dele foi feito na Inglaterra. Ele ganhou o Nobel de Literatura, tudo. Ele chama Kazuo Ishigato. Guardem esse nome. O Gigante Enterrado. Ele conta uma fábula,
não se sabe onde se situa no mundo imaginário, é bem fábula mesmo. E tem personagens incríveis, tem um dragão, que é o gigante, né? O dragão, tem o caçador do dragão, que é o Sir Lancelot lá do Rei Arthur. É uma fantasia, muito interessante. E é um casal de velhinhos que saem à procura do filho, que eles não se lembram direito se ele existiu ou não. Porque o mundo, eu não vou contar mais, vou dar mais spoiler aqui, não, vocês leiam o livro. O mundo está envolvido numa névoa muito grande. E as pessoas esquecem tudo. Esquecem tudo. E quando elas esquecem, conflitos, situações que faziam eles sofrer, são tudo esquecidas. É muito interessante o livro. Tem toda uma história desse casal. Eles chegam num ponto, eles falam, eu tenho que sair aqui da tribo que eu vivo. Eles moravam numa caverna. E eles falavam, olha, nem luz podia ter dentro da caverna, porque eles eram muito velhinhos e podiam largar a vela acesa e pegar fogo na caverna, morrer todo mundo. Então eles resolvem sair à procura de um filho que eles lembram vagamente se tinha ou não tinha esse filho, será que teve? Ele queria achar o filho para cuidar deles. É muito lindo o livro. E ele mostra o esquecimento. O que é o esquecimento? Eu li o livro, eu comecei em determinado momento ali, quando eu fui percebendo a questão do esquecimento, eu falei, gente, é a nossa vida. É a nossa vida. E o esquecimento, ele é espiritual, reencarnatório do nosso espírito, e nós caminhamos para o esquecimento. Né? Outro dia eu fui pegar uma pizza lá na porta da minha casa, paguei a pizza e entrei para dentro. Aí o motoboy falou, moço, me chamou de moço, eu já fiquei feliz, né? Falou, moço, você não vai levar a pizza, não? Ai, que fase! Então, o esquecimento veio. E esse esquecimento, gente, ele nos permite acessar a liberdade, nos permite chegar à liberdade, né? Com essa autocorreção, essa bênção que nós temos, né? Bom, mas vamos continuar. A pergunta então é essa: temos medo da verdade? Temos medo das mudanças que elas podem gerar? Então eu vou contar uma historinha para vocês, né? Eu falei do livro do Jesus no Lar e eu tirei desse livro, do Néio Lúcio, né? A historinha chama A Visita da Verdade. Não sei se vocês conhecem. Esse livro é bastante usado, viu, em Evangelho. Não sei se vocês têm aí, tem? Tem? Muito usado para Evangelho no Lar, repito, façam lá. Mas ele conta essa historinha que diz que o Néio Lúcio, ele fantasia, ele cria as lendas dele em torno da figura de Jesus. E ele diz que... Lembra que eu falei que o Pedro pergunta na sequência, né? Aquele que Jesus fala, conhecereis a liberdade, aquele que pratica o pecado é servo do pecado. Quando Jesus fala isso, o Pedro pergunta para Jesus, mas o que é verdade? E aí, né, o Luz usa a resposta que está no Livro dos Espíritos, né? A verdade total é a luz total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime figuração. Então, a verdade total. Aí ele conta uma historinha. Por que o homem não está nessa condição? Tá? Eu vou fazer uma mistura de leitura porque o texto é muito bonito, sabe? Mas eu não vou ficar lendo, porque ler fica muito cansativo. Eu vou tentando conversar. Então, imagina uma caverna escura. Caverna escura. Tinha um homem lá dentro, na escuridão total. Ele era devoto, ele acreditava em Deus, tudo, mas ele estava sofrendo muito, porque ele não conseguia ver luz nenhuma dentro dela, né? Ele implorava socorro divino, mas ele dizia que ele era o homem mais infeliz do mundo. Mais infeliz do mundo. Ele dizia ser o homem mais infeliz do mundo, mas internamente dizia, isso é uma injustiça porque eu sou o melhor de todos. Né? Ele reclamava porque o ambiente era fétido, o ar era sufocante, e ele pedia liberdade, ele pedia para sair daquilo, ele queria ver um dia claro, ele rezava muito, pedia para Deus, reclamava muito, lamuriava muito, né? E então o Pai, Deus, né?
vendo aquele sofrimento dele, fala, eu vou enviar alguém para amparar esse amigo, esse servo. E manda a fé. Né? Não sei se vocês conhecem a história. Aí veio a fé. A fé veio, passou a mão na cabeça dele e falou, você precisa confiar no futuro, você precisa ter fé, você precisa persistir nas suas orações, que tudo vai melhorar. Você tem que estar comigo, você tem que me pôr no seu coração, tenha fé. Ele sentiu-se melhor, rezou mais, procurou mais fé e deu uma melhorada por uns dias. Logo depois ele já começou a lamuriar de novo, começou a reclamar de novo, dizendo que ele estava muito mal, que nada estava se resolvendo. Aí então o pai mandou outra personagem, mandou a Esperança. A Esperança chegou e falou para ele da eternidade, falou para ele da calma, de resignação, falou da fortaleza interna, diz, olha, você tem que ter tudo isso, tenha fé, a vida é eterna, e a Esperança deu muita força para ele. Ele se sentiu reconfortado, mas continuou no escuro, o ar pesado, o cheiro ruim. Passou mais uns dias, ele começou a lamuriar de novo, começou a lamentar a situação dele, e aí o pai então mandou a Caridade. A Caridade pegou no colo, afagou, acariciou, o alimentou, passou palavras de carinho, de amor, e ele se sentiu melhor por mais alguns dias. E depois de mais alguns dias, ele começou a lamuriar de novo, reclamar da vida. Aí o pai mandou a Verdade. A Verdade era portadora de uma luz imensa, iluminou toda a caverna. Abriu uma porta, a luz entrou, falou, essa é a verdade sou eu. Entrou aquela luz. Quando entrou aquela luz, ele se viu como ele era. Olha o que a verdade faz, ele se viu como ele era. E a hora que ele descobriu como ele era, ele começou a perceber que tudo que estava causando, o cheiro fétido era das suas ulcerações, das suas feridas, né? Eu vou ler aqui. O seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça ao pé. Agora percebi, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre temeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar a própria cura. Longe de encarar a visitadora, longe de encarar a verdade, frente a frente para aprender a limpar-se, purificar-se, fugiu espavorido em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria de que só então reconhecia. Então, a hora que ele vê a verdade mostra a luz para ele. Olha quem você é. Você já recebeu a fé, já recebeu a esperança, já recebeu a caridade. Olha quem você é. E olha quem você é, ele não consegue suportar quem ele é. E termina, né, Lúcio? Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança e pela caridade, consolam-se e desconsolam-se. Creem e descrê, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição que se encontram, costumam fugir apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Essa história é pesada. Nós não estamos numa caverna, nós não estamos cheios de ulcerações, não estamos lamentando a nossa vida. Mas ela serve para mostrar isso. A hora que a gente vem para dentro do nosso ser, será que nós temos coragem de encarar a verdade de que nós somos? Será que nós vamos fugir de novo para outras coisas? Será que nós não precisamos parar de fugir e exercer a nossa amor à verdade, nessa verdade íntima e pessoal? Você acha que nós somos capazes de nos transformarmos ao ponto
de garantir passos evolutivos em nossa vida? A mensagem que eu trago hoje é essa. Precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer a verdade. Mas vamos buscar a verdade dentro de nós, a nossa verdadeiro eu. É a grande transformação individual que o Espiritismo pede. E lembro para vocês que o verdadeiro objetivo do Espiritismo é a transformação pessoal, é a transformação do nosso mundo pela transformação da sociedade. Sejamos verdadeiramente espíritas, acreditando no potencial da busca da verdade. Obrigado, gente. Mais tempo. Posso. Eu fiquei com tanto medo do tempo que eu vi que agora eu tenho mais tempo. Mas agora fazer a prece, então. Esse momento. Não fui eu, não, hein? Eu conheci um terapeuta e ele, quando lida com os problemas que cada um leva para ele faz uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com o que você falou. O que o seu problema representa para você? A sua dor, o que ela representa para você? Porque às vezes a pessoa não quer cura, ela só quer resolver a dor. Ela não quer ser curada do problema que ela tem. Ela quer só resolver a dor, porque se curar de verdade significa buscar a verdade. Será que você está pronto? É interessante, quando a gente passa por algum processo, principalmente quando a gente recebe uma notícia de uma doença ou de uma perda, né? Eu vou fixar mais na doença. Recebe uma notícia da doença, aí o médico fala assim para você, olha, você tem que ter uma vida mais comedida, melhorar a sua alimentação. Ele fala tudo que você precisa para fazer para melhorar. Né? Tudo que você fala, assim você vai enfrentar a sua doença. Aí você vai lá para sua casa, muda teus hábitos alimentares, muda tua vida sedentária, muda um monte de coisa. E você melhora em todos os aspectos, melhora só naquele relativo à doença. Né? Aí se você fosse de verdade corajoso, você diria, essa doença foi uma bênção para mim. Essa doença foi uma bênção para mim. Porque se eu não tivesse essa doença, talvez eu teria outro problema mais grave que não seria uma solução de mudanças de hábitos que resolveria. Vamos falar assim, vamos pôr nome. Se o cidadão, por exemplo, é avisado que ele está com uma diabetes. Ele tem que mudar a vida dele, alimentação, tudo, tem que fazer exercício, tal. Mas ele podia ter morrido de um infarto. A mudança que a diabetes provocou na vida dele protegeu do infarto. Então, às vezes é que nós estamos tão viciados, tão condicionados àquelas regras que a sociedade nos botou na cabeça, tão condicionado àquilo, que você fala, não, viver bem é beber, comer qualquer coisa, isso é viver bem. Nós nos condicionamos. A propaganda lá na televisão o dia inteiro, olha, come isso, chupa sorvete, não sei o quê, e aquilo na nossa cabeça massacrando. E você fala, como que eu vou mudar isso? Como que eu vou mudar? Aí o plano espiritual fala, aí o teu espírito, fala para o perispírito, aquela diabetes que estava embutida aí, que estava programada, que nós estamos postergando porque ele está evitando, vai ser acelerada. Então, eu pergunto, nós precisamos de corretivos? Nós precisamos de autocorretivos, mas corretivo dos outros? Será que nós somos tão infantil ainda que Jesus precisa pegar a cinta, aquela cinta que de vez em quando nossas mães davam na gente, né? Será que nós precisamos os Espíritos precisam pegar a cinta e dar de cinta na gente? Para a gente entender essas coisas? Essa necessidade de transformação? Fica a pergunta para vocês. Alguém quer? Vamos aproveitar o tempo. Alguém quer fazer mais algum comentário, uma pergunta? Desculpa fazer, porque eu me perdi hoje. Sempre eu atraso. Hoje eu fiquei preocupado. Tá bom? Oi. Senhor Francisco Ansel,
O tema que o senhor abordou, rebuscando um pouco dessa cultura que o senhor herda, já de outras encarnações, o primeiro fato não é que o senhor esqueceu de pegar a pizza, o senhor deixou de lembrar. Uma outra importância, quando fala o nosso Senhor Jesus, João Batista, lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De quem vai ao Pai? O Pai é o portal, ele é a chave. A grande importância é que nós, seres humanos, que é o grande conflito desarmonioso da humanidade, está impregnada na obsessão da religiosidade. Então, observamos o quanto é importante nós utilizarmos três aspectos, três portais que Deus deixou conosco. O primeiro dele é a imaginação, que abre um portal para a visualização, e que a visualização abre um portal para o diálogo, que seria esse monólogo com o seu interior, e dá mais força para a sua intuição. Um outro fator muito interessante que o senhor me colocou ainda na história, eu achei muito interessante quando o senhor fala dessa trilogia. A verdade do ser humano, a humanidade, ela jamais será livre, correto? O que é muito mais importante, nós vivemos numa liberdade vigiada, porque não temos o conhecimento necessário desse revestimento e colocamos o nosso livre-arbítrio. Vivemos mais os outros do que para nós. E a verdade, ela fica ali em posição de fotografia e ninguém toma consciência para romper. Por isso nós ficamos no caminho como um zigue-zague, como um joguete humano. E assim que nós atravessarmos a barreira da verdade, que ela está em fogo, em pose de fotografia, nós entramos na vida. Aquela vida prometida por Deus. Que dará vida e vida em abundância. Resumindo, para não se entender muito, que a palestra foi otorgada ao Senhor. Mas eu diria o seguinte: nós precisamos deixar de existir e abraçar o segredo da vida, que é viver. E o livre-arbítrio é um instrumento polêmico. Tão polêmico que a observação do entre aspas que o senhor colocou sobre o determinismo, sobre o destino e, acima de tudo, sobre o bloqueio que existe no ser humano. E esse bloqueio não está impregnado somente no perispírito, para o perispírito. Por isso, senhor Francisco Anselmo e aos irmãos presentes, a raiz de tudo isso é que nós ainda não sabemos trabalhar com os dois corpos importantes que nós temos, que é o corpo emocional psíquico e o corpo emocional físico. Eu não vou me estender, mas eu gostaria de solicitar de parabéns. Obrigado. Me levou a fazer uma excelente viagem. Eu queria só fazer um comentário. Quando a gente fala da liberdade do ponto de vista social, eu não quis abordar muito isso daí, porque seria um assunto único, né? Não é o que a gente não tem que discutir. Mas o Harari faz uma consideração que eu acho muito importante. Essa liberdade coletiva, ela tem que ser regulada pela ordem. Pela ordem. Nós não podemos ter liberdade coletiva sem ordem. Só que as pessoas pegam a ordem e fazem da ordem um instrumento de poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia da liberdade. E a liberdade sem ordem, isso é dele, do Harari, não é meu? A liberdade sem ordem é a anarquia. Nós precisamos ter uma regulamentação de convivência. Mas eu acredito que à medida que o espírito vai se desenvolvendo, evoluindo, nós vamos deixando de ter necessidade dessa regulamentação. Posso fazer a prece? Nesse momento, vamos buscar contato com os nossos amigos espirituais, com os nossos protetores, agradecendo profundamente a reunião de hoje, permitindo que nós discutimos, pensamos sobre essa doutrina maravilhosa, libertária,
que nos coloca em planos evolutivos superiores e nos dá acalento, nos dá esperança, nos dá consolação diante de tudo que vemos em nossos mundos. Que possamos, atendendo os desígnios maior do nosso Mestre Divino e do nosso Pai Celestial, que possamos ser instrumentos da realização dessa grande transformação do nosso mundo, nos levando a um mundo de regeneração, onde possamos desenvolver e buscar uma evolução contínua para os nossos espíritos. Permita aos nossos amigos do plano espiritual que seja fluidificada a água e que possamos receber as bênçãos do passe essa manhã e possamos distribuir todas essas energias para os carentes, os necessitados, enfim, aqueles todos que merecem o amparo do nosso coração. Que assim seja.